Olá pessoal, voltamos hoje a conversar com a doutora Maria Lúcia, pediatra, que vai falar um pouquinho mais, dar mais algumas dicas pra gente em relação à saúde na creche. Se você não assistiu o vídeo anterior, clica aqui e dá uma olhada. Maria Lúcia, existem algumas creches que não medicam a criança. A gente sabe que isso não é uma obrigatoriedade da instituição, mas muitas fazem. Até que em algum momento a criança acaba precisando de alguns medicamentos. Como é que deve ser isso? Esse procedimento de envio de medicamento? Como é que você aconselha? O mais importante, cara, é que toda medicação que se faça na criança seja através de um pediatra. A gente vê muito assim, a mãe repetindo receita, a mãe ligando pro pediatra, mas é sempre importante que essa criança tenha ido a uma consulta médica, Seja avaliada, né? seja avaliada pelo pediatra. A medicação, para ser ministrada na creche, ela tem que ser registrada na caderneta da criança. Ela tem que estar o nome da medicação, o horário da medicação e a dose da medicação a ser feita. O importante é que essa medicação também venha no frasco original. Muitas vezes as mães querem botar uma seringa com medo de quebrar o vidro, mas isso não é permitido. Não é o adequado. Não é o adequado e nem é permitido pelo nosso sistema de saúde. O importante também na ministração da medicação na escola é que essas medicações que tenham doses inferior a 3 doses, elas sejam feitas em casa. Porque as crianças, para fazer a medicação na escola, elas são retiradas da atividade, são colocadas em outra cadeira e são ministradas sozinhas com aquele profissional para fazer isso. Você tem mais segurança de fazer a medicação e que vai ser absorvida adequadamente. Enquanto isso ela está pegando atividade, né? Então essas medicações de 1, 2 doses, a mãe pode fazer em casa adequando os horários. Inclusive, Carla, uma coisa que é muito comum hoje em dia é a homeopatia. Então a gente conhece muitas homeopáticas que, de acordo com a intensidade da doença, bolinha de hora em hora, envelopinho de hora em hora, a gente deve conversar com o nosso pediatra, nosso homeopata, informando que essa criança é de creche. Dessa forma, ele vai adequar o tipo de medicação, administrar a medicação de acordo com o horário escolar dela, não tendo essa necessidade de hora em hora, 2 em 2 horas, um horário mais flexível para a criança de creche e escola. Que não atrapalha essa rotina. Que não atrapalha a rotina da criança. Maria Lúcia, e os medicamentos nasais, que são muito comuns também nessa faixa etária? Carla, nós temos assim uma gama de medicações nasais, né? Então, o que a gente preconiza nesse ambiente de creche e escola? As medicações que são necessárias, que aqueles que têm dias para fazer, que tem receita médica, a gente faz na escola. Agora, aquelas medicações que são mais profiláticas, pode utilizar na escola também, mas não com uma frequência tão certinha, por exemplo, tão intensa, né? De hora em hora. O que a gente preconiza mais, uma criança que é horário integral, ela vai fazer mais vezes do que uma criança que só está no horário meio período. A gente também, junto com o pediatra assistente, a gente intensifica até esse uso dessas medicações de acordo com o quadro clínico da criança. Mas a gente sempre deve usar, o que eu te falei, o mínimo de medicações necessárias possíveis dentro da escola. Que atrapalha a atividade da criança dentro da escola, que não é bom. Quais são as principais dicas que você pode dar para as famílias que estão assistindo aqui em relação à manutenção da saúde da criança? O que eu posso falar é o seguinte, que manutenção da saúde da criança, a gente não tem uma escala do que é mais importante e menos importante. É um conjunto de coisas que favorece a saúde da criança. Uma coisa primordial que eu falo sempre é a atenção dos pais e da mãe. A criança fica o dia inteiro na escola e é importante que ela tenha em casa aquele minuto com a família. É importante que ela saia para brincar com os pais. Saúde emocional. A saúde emocional da criança. Outro fator importante é que a criança saindo, ela pega sol. A gente aqui na escola, a gente tem um espaço que é um espaço de solário, tem um pátio que tem sol, mas tem que ter o conjunto familiar também. Não é o suficiente. Então é aquele momento que ela vai brincar, ela vai pegar o sol e ela vai estar pegando a vitamina D, que é importante para a saúde dela. Outra coisa, uma criança bem alimentada. As crianças de creche e escola têm uma vantagem muito grande em relação às outras crianças. Cardápio super variado. O cardápio variado. A criança, para poder ter vontade de comer, ela tem que ter horário. Tem que ser acostumada, é o que eu falei, aquela educação alimentar que as crianças de creche e escola têm muita facilidade, né? Outra coisa importante é a vacinação da criança. Nós temos aquelas vacinas que estão dando no posto de saúde, que são fáceis, não tem gasto, não tem custo, não tem nada. E sempre que possível, vacinar contra as possíveis doenças que apareçam, né? Porque quanto mais a gente prevenir, melhor vai ser para essa criança. Mais protegida ela vai estar. Mais protegida ela vai estar. Então, é importante você ter uma caderneta de vacinação em dia dessa criança.
Também, Carla, nós temos, além da caderneta de vacinação, que a gente já faz o controle, também o controle do exame de fezes, que é importante também na prevenção da criança, porque a gente consegue detectar precocemente o tipo do verme, o tipo do parasita. Nós, pediatras, né, temos até o costume de dar um remédio que pega a maior parte de todos os vermes. Mas é importante a gente saber se aquele verme, se ela tem e se foi tratada aquele verme. Então é importante esse exame, pelo menos anual, de fezes da criança. E além disso, são 2 outros exames muito importantes na idade escolar, que é a audiometria e o exame oftalmológico, que a gente consegue também detectar qualquer alteração clínica e que não vai prejudicar depois a alfabetização dessa criança. Se você curtiu as dicas da doutora Maria Lúcia, curte, compartilhe, acompanhe a Estudos da Criança nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!